paz do Senhor a todos. Hoje eu trago para você uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E essa palavra, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 33, versículo 42 e 43, que diz a palavra do Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra, ela nos fala da crucificação de Jesus. No momento em que Jesus estava na cruz e ao lado dele havia um ladrão do lado esquerdo e outro do lado direito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um desses ladrões, ele vai até mesmo debochar de Jesus, vai dizer: se és tu mesmo, se tu és filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Porém, o outro ladrão, embora tivesse praticado o mesmo erro, o mesmo pecado, ele tinha um coração mais quebrantado. E ele vai dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, conhecendo o coração daquele ladrão, vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse tema, essa mensagem, muitas vezes traz muito questionamento. Tem pessoas que dizem assim: roubou, matou, prostituiu, agora está na igreja, agora é santo, agora está salvo. Porém, o Senhor, a palavra dele vai nos dizer que ele não vê como vê o homem. O Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E todo aquele que se volta para Cristo, o Senhor se volta para ele. Porque ele jamais lança fora aquele que vai até a ele. E mediante esta palavra, eu queria compartilhar com você o meu testemunho. Outrora, eu era simpatizante do Evangelho. Eu apenas ia nas igrejas, ouvia uma palavra, recebia oração, gostava muito de uma revelação, mas eu não queria compromisso com Deus. E quantos ainda se encontram nessa situação? Ia para a igreja, era abençoado, Deus cortava o laço, Deus me dava vitória, mas muitas vezes não queria um compromisso com Deus. E aí o Senhor, então, ele permite que eu venha passar no vale da sombra da morte. Houve um processo na minha vida que eu tive um aborto espontâneo. Eu nem sabia que eu estava grávida, mas aquilo já era um laço do inimigo para ceifar a minha alma. Porém, Jesus, ele é misericordioso. Mesmo Jesus, que teve compaixão daquele ladrão que estava na cruz e que se arrependeu, foi o mesmo que teve compaixão da minha alma. E naquela situação que eu passei, eu tive que fazer uma curetagem. E naquele momento que eu estava naquela sala de cirurgia, eu tive que tomar uma anestesia. E a anestesia, ela subiu. E enquanto o médico ele conversava comigo, para quem já passou por cirurgia, quando você não toma anestesia geral, o médico ele fica conversando contigo para saber como é que você tá, falando para você os procedimentos que ele está fazendo. E naquele momento ali, o médico conversava comigo, só que num dado momento que ele me faz pergunta, eu não conseguia mais responder, porque eu já não estava mais conseguindo respirar. E naquele momento, eu estava ali sem saber o que estava acontecendo. Eu só ouvia louvores ali naquela sala de cirurgia, não entendia muita coisa, até porque eu era simpatizante do Evangelho, eu não conhecia assim a palavra, mas algumas coisas assim que eu ouvia, quando eu estava nos cultos, algumas coisas ficam guardadas no nosso coração. Há momentos que talvez você até fala para algumas pessoas e você pensa que a palavra ela está sendo lançada fora.
mas de maneira alguma. Fica, a palavra do Senhor, ela permanece no nosso coração. E no momento certo, nós vamos lembrar, porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. E naquele momento ali, o médico começou a me fazer perguntas e eu já não conseguia mais responder. Porque eu já não estava mais tendo respiração. A minha respiração, ela foi embora. Mas a minha audição ainda pude ouvir hinos de louvor. E naquele momento ali, eu tive uma visão, porque eu não conseguia abrir minha boca. E eu queria falar, para Jesus: Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Só que eu não tinha força para abrir a boca. Eu já não estava mais respirando. Porém, veio na minha mente que quando a gente não consegue falar, a gente pode falar através do pensamento. Por isso que eu digo que aquilo que a gente fala para as pessoas da palavra, ou um ensinamento, um versículo, parece que a pessoa não está nem aí, mas fica no nosso coração. E eu lembrei que podia falar em pensamento. E como eu não conseguia abrir minha boca para falar, em pensamento eu falei: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu te entrego nesse momento. Porque eu já não tinha mais força. E ali eu lembro que o Senhor, ele me deu uma visão em que eu estava com a minha filha. Na época eu só tinha a minha primeira filha. E ela estava abraçada comigo. Ela tinha mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, não me recordo bem. Ela estava abraçada comigo. E a visão que eu tive foi que o meu corpo, a minha alma estava subindo. E eu vi a minha filha ficando pequenininha. E dali eu apaguei por completo. E aí já não ouvi mais nada, E aí quando eu voltei a si, que eu olhei para o relógio, era 12:00. E eu tinha entrado na sala de cirurgia 8 horas da manhã. E eu não estava entendendo nada, porque eu fiquei pensando: meu Deus, uma curetagem demora tanto tempo assim, 4 horas numa sala de cirurgia? E eu não estava entendendo nada. E aí foi quando eu fui levada, depois que eu tinha feito o procedimento, fui levada para o quarto, do hospital. E ali os médicos também ficaram sem entender. E aí eles ficaram em volta da minha cama e se questionando, E perguntando para mim também o que é que tinha acontecido. E eu também não sabia o que tinha acontecido. E aí eu lembro que um deles falou: a anestesia subiu porque ela estava muito nervosa, ela ficou muito nervosa, Enfim, naquele momento ali, depois a minha ficha, caiu. E quando os médicos saíram dali do quarto onde eu estava, eu tinha levado a Bíblia, Porque no momento da aflição a gente sempre lembra de Jesus, E eu tinha levado a minha Bíblia. E ali, quando eles saíram do quarto onde eu estava, eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, caiu lá no livro de Isaías, capítulo 43, que fala: só Deus resgata Israel. E ali eu chorei muito. Eu não tinha assim um entendimento, mas o pouco que eu pude entender naquele momento foi que o Senhor me dera um grande livramento e que o Senhor naquele momento estava me resgatando. E ali quando meu esposo chegou no quarto, eu relatei para ele tudo o que tinha acontecido. E eu falei: a partir de hoje, eu quero servir a esse Deus, eu quero ser crente. E o que eu quero, passar para você nesse momento, além do meu testemunho, que eu estou assim encurtando para não estender muito o vídeo, é que as pessoas hoje em dia, tem aquela mania de julgar as pessoas, de dizer: o fulano morreu, não tinha vida com Deus, não queria nada com Deus e foi para o inferno. Só que o último momento ali, meus amados, só quem sabe é Deus e a pessoa. Muitas vezes o familiar já tem que conviver com aquela dor da perda e muitas vezes ainda tem que conviver com a acusação. O fulano foi para o inferno, não queria nada com Deus. E muitas vezes aquele que ele fica com seu coração entristecido, porque ele pensa: poxa, eu orei a minha vida toda. O fulano partiu e foi para o inferno.
Meus irmãos, tira isso do seu coração. Se você tem convivido com essa dor, né? Se você tem convivido com essa preocupação, né? De essa acusação que muitas vezes o inimigo faz para entristecer ainda mais o seu coração, intensificar mais ainda essa dor, dizendo para você, olha, não adiantou nada, você orou, o fulano morreu, não tinha vida com Deus e foi para o inferno. Por isso eu quero te falar, né, nesse momento, que só Deus e a pessoa sabem. Talvez se naquela hora o plano de Deus para minha vida tivesse se findado, as pessoas iam dizer assim, olha, só ia para a igreja, não queria nada com Deus, foi para o inferno. Só que se naquele momento eu tivesse partido, eu estava indo para a glória. Porque a visão que Deus me deu, a minha alma, né, estava subindo. E muitos não entendem isso. É um momento que é só a pessoa e Deus. Ninguém sabe. Então muitas vezes as pessoas questionam, as pessoas julgam. E o parente, aquele que fica, além da dor, da perda, do luto, ainda tem que conviver com esse questionamento e essa dúvida, achando que foi tudo em vão. Por isso, o Senhor está te dizendo, descansa o seu coração. Você que talvez tinha essa dúvida, achando que essa pessoa foi para o inferno, eu não posso te garantir, né, que foi para o céu e nem tampouco para o inferno. Mas não deixe que as últimas atitudes dessa pessoa venham te levar a um pensamento que te traga dor, que te cause dor. Porque aquele último momento é a pessoa com Deus. Assim como esse ladrão. Talvez aqueles que estavam ali ao redor, né, ali observando aquele momento da crucificação, os que estavam perto, talvez ali ouviram Jesus falar, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas talvez aqueles também que estavam lá atrás, que estavam distantes, não ouviram essa promessa de Jesus para a vida dele. E aí talvez eles falassem assim, foi para o inferno. Os dois ladrões foram para o inferno. Foram condenados porque roubavam, faziam coisas erradas, né? Além da dor da crucificação, eles foram para o inferno. Mas essa palavra ela nos deixa como exemplo de que Jesus, ele teve misericórdia. E naquele último momento, um daqueles ladrões, ele se arrepende, ele reconhece Jesus. Então, meus amados, descansa o seu coração. Descansa o seu coração, porque nós sabemos que naquele grande dia nós vamos ter muita surpresa. Então não deixa essa dor ou essa acusação, muitas vezes do inimigo, intensificar essa dor, esse luto que você já tem passado. Descansa o seu coração. Pensa positivo. Que ali naquele último momento a pessoa teve um encontro com Jesus, porque eu vivi essa história. Eu vivi para poder contar, que eu sei que muitos teriam me julgado. Se naquele momento eu partisse, as pessoas iam falar, tá vendo? Estava brincando com Deus, vinha para a igreja, mas não ficava, não queria nada com Deus. E só o Senhor, ele conhece o nosso coração. O Senhor, ele não vê como vê o homem. Então que nesse momento você venha receber essa palavra como um consolo para o seu coração. Porque se até mesmo aquele ladrão, naquele último momento, ele pôde ter uma promessa sobre a sua vida se cumprindo, quem sabe esse seu parente também não alcançou a salvação. Descanse o seu coração. Amém? Prossiga na sua caminhada. Cumpra o que o Senhor tem traçado para a tua vida, o propósito de Deus. Se preocupa tão somente em fazer. E siga a tua caminhada. Saiba que não foi em vão a tua oração. Saiba que não tem sido em vão a tua oração. Se a pessoa já partiu, descansa no Senhor.
e aquieta o seu coração, porque eu acredito que essa palavra, o Senhor conhecendo a sua dor, conhecendo a sua necessidade, eu creio que o Senhor me fez gravar esse testemunho para acalmar o seu coração e aquietar a sua alma. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar melhor no seu coração. Envia esse vídeo para pessoas que você saiba, né, que talvez estejam vivendo com essa culpa, com essa tristeza. Envia esse vídeo, compartilha, comenta lá, bota lá o seu comentário. Amém? Se inscreva no canal, porque muitos outros virão. Tem muito testemunho ainda pela frente para ser contado, para edificar a sua fé. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração e que Deus os abençoe.